Olá, nossos estudos estão de volta e hoje vamos estar conversando sobre o capítulo 14 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, que já está quase que concluindo o estudo desse trimestre, que é sobre esta importantíssima carta do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Aqui no capítulo 14 de Romanos, nós vamos ver a nossa relação com o nosso semelhante, a nossa relação uns com os outros, principalmente com os irmãos que pertencem à nossa mesma comunidade cristã. Nós notamos que aqui, nesse capítulo 14 da carta aos Romanos, Paulo considera várias relações. Relações como a que existe entre os irmãos da fé e também com aqueles que se encontram fracos na fé. Paulo ele descreve também a liberdade que cada um dos crentes tem em Cristo para que se possa partilhar ou não determinadas coisas. Constantemente e repetidamente, por toda parte dessa epístola para os romanos, e aqui em particular no capítulo 14, é colocada isso de uma forma muito contundente. A forte ênfase que eu noto aqui do apóstolo Paulo, ele coloca sobre muitas das coisas que os homens se consomem com preocupação e se preocupam em fazer tal como isso fosse uma regra, como se fossem leis. E por fim, quem não faz, quem não pratica como eles praticam, passam a serem julgados por eles. E se você observar o versículo 14, você vai ver que isso tem muito pouca importância e consequência também. O que é importante, na verdade, é realçar o motivo que nos leva por detrás daquilo que fazemos e tudo que fazemos. Paulo ele é muito claro quando diz que tudo que o cristão faz, todas as coisas, deve ser originado pela fé. No versículo 23, ele disse: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, nós vamos ver que a tolerância, que é o tema principal aqui do capítulo 14, começando no versículo 1, é muito importante. E essa tolerância tem um princípio. E nesse contexto, quando Paulo fala sobre os fracos e os fortes, nós perguntamos: quem eram os fracos? E quem eram os fortes da fé? Na linguagem do apóstolo Paulo. Olhando o texto de Romanos, para entendermos isso, precisamos nos localizar historicamente. Vemos que os primeiros cristãos eram quase que exclusivamente judeus nos primeiros anos do cristianismo. Eles não pensavam que tinham mudado de religião. E por isso continuavam guardando o sábado, observando as leis e as dietas judaicas, etc. Logo depois, muitos gentios, que não conheciam as leis judaicas, se converteram. E desde o início, eles receberam o ensino de que não precisavam guardar essas coisas. E isso, na comunidade cristã judaica, produziu um grande conflito. Porque os dois grupos ficavam constantemente tentando mudar a opinião do outro. Assim que, segundo o texto, a igreja se tornou um lugar cheio de debates e controvérsias. Isso dá lugar a esse capítulo 14 da Epístola aos Romanos. Os débeis e os fortes na fé.
Se você acompanha a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, quando você chega no capítulo 14, você vê que até aqui as discussões de Paulo têm sido de um modo muito objetivo. Ele não tocou em nenhum problema interno da igreja, como sempre faz em todas as suas cartas. Só agora, aqui no capítulo 14, é que o apóstolo Paulo passa a se ocupar de uma situação mais específica, ali da comunidade de Roma, e tratando de um assunto que poderia levá-los, inclusive, à dissensão e também a uma grande divisão no seio da igreja. Agora, quando você examina aqui esse texto, você vê que os críticos deparam com alguns problemas nessas questões que são tratadas aqui no capítulo 14. Primeiro, qual seria a origem da abstinência? Seria o judaísmo? Sabemos que, exceto no voto do nazireado, o judeu não se abstinha do vinho, como vê no versículo 21. Isso talvez prove que ele não se refere exclusivamente ao judeu. Ou estaria a origem da questão no dualismo do conceito helenístico sobre a existência, muito comum na comunidade gentílica? Outra pergunta: qual seria a posição da congregação? Diante desse problema, que posição a congregação deveria assumir? Uma vez que essa congregação era composta de membros heterogêneos, não poderia igualá-los. Não eram todos de uma mesma origem. Então, a diferença de um para o outro é muito marcante em qualquer lugar aqui. Sabemos que a fé é comum a todos os crentes, mas possuem-na em diferentes graus. O que em si já é uma diferença. É impossível cultivarmos a mesma opinião em todo e qualquer assunto. Assim sendo, vem a pergunta: qual deveria ou quem deveria prevalecer? O forte ou o fraco? Obrigar o fraco a imitar o forte seria um legalismo. Seria agir contra a sua consciência e levá-lo a atribuir a Satanás o que é ou que possa ser de Deus. Como lá no texto de Marcos capítulo 3, dos versículos 23 ao versículo 30, que trata de um assunto parecido. Por outro lado, a sinceridade não é tudo. Não se pode acatar qualquer opinião que apareça em nosso meio. Não é a imitação que deve prevalecer na vida cristã. Os fortes imitarem os fracos ou os fracos imitarem os fortes. Mas está em Cristo pela fé numa consciência segura. A Bíblia, como palavra revelada de Deus, a fé e a nossa consciência cristã devem formar uma tríade capaz de aplanar todas as diferenças nas comunidades evangélicas, sem que fira qualquer princípio divino. Então nós temos, como já mencionamos, uma igreja heterogênea. E Paulo, ele trabalha nesse viés do versículo 1 até o versículo 12. Aí você vê a natureza da igreja. E nos perguntamos, o que levou Paulo a mexer com tais questões? Qual a razão do apóstolo querer emitir orientação
para uma igreja que ele não conhecia, que ele não foi o fundador. Então nós temos a igreja formada por judeus cristãos, bem escrupulosos, e por pagãos cristãos, menos escrupulosos. A verdade é que o agravamento da questão obrigou o apóstolo a intervir, ainda que não pessoalmente, mas por carta. Paulo ele conservava bons relacionamentos com a igreja de Roma, isso através de membros que estavam espalhados por todo o Oriente Médio. E isso lhe assegurava o quê? Assegurava informações corretas e precisas do que se passava com aquela comunidade irmã. Isso o levou a preocupar-se muito e emitir opiniões que talvez para algumas pessoas eram descabidas, mas não, eram necessárias para manter a coesão com o princípio apostólico daquela igreja em Roma. Se você vê a partir do versículo 13, Paulo ele fala especificamente aos fortes, ou aqueles que se sentem fortes, ou aqueles que se sentem maduros. Esse é o argumento racional e lógico que, diante de questões divergentes, a pragmática cristã tende-se o quê? A fechar e não abrir. Portanto, o forte será o alvo das argumentações paulinas. É ele que terá que suportar as fraquezas dos fracos, ajudando-os a levar as suas cargas. Então, ele enfatiza bem os fracos na fé. Outra vez vem a pergunta, quem eram os fracos na fé? Os fracos eram principalmente cristãos que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias. Isso em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Então, certamente aponta aqui para alguns cristãos de origem judaica. Isso você pode perceber nos versículos 6 e no versículo 14. Porque muitos judeus que haviam se convertido de verdade a Cristo, eles não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo. E, além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Aí vem o segundo grupo. E os fortes na fé? Se os fracos eram formados em grande parte por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios, que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança, desse novo pacto com Cristo. E esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo, que inclusive se enfileira com os fortes na fé, no versículo 1 do capítulo 15. Portanto, os fortes sabiam que não estavam debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí nós nos encaminhamos para o exemplo dos cristãos maduros, que já cresceram no Senhor. Então, como deveria agir os crentes fortes em relação aos fracos? Ele responde no versículo 1 e no versículo 2. Mas nós que somos fortes, temos que suportar a fraqueza ou as fraquezas dos fracos, agradar a nós mesmos, portanto,
um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. E o interessante que Paulo diz aqui, devemos agradá-lo para edificação. Ou seja, o crescimento daqueles mais fracos, em grande parte, vai depender da nossa conduta. Quando ele fala que temos que suportar as fraquezas dos fracos, nós estamos contribuindo para a maturidade daqueles que ainda não lograram entender ou conhecer essa realidade da nova aliança. Assim que os crentes maduros deveriam dar graças a Deus, primeiro por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como está no versículo 17, aqui mesmo, do capítulo 14. Então, exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado esse nível de maturidade. Por isso que do versículo 13 até o versículo 23, nós vamos ver que Paulo, ele dá a entender que a igreja deve ser tolerante. Falando inclusive sobre a lei da liberdade. Veja, a igreja de Roma, como falamos, composta de gentios e judeus, tinha essa divergência. Uns tinham restrições em relação à carne por sua antiga religião. O judeu não comia alguns tipos de carne por considerar alguns animais impuros. Isso segundo a lei de Moisés, que vem lá de Levítico, no capítulo 11. Já os gentios, que eram povos de origem pagã, que se converteram ao evangelho da graça, e na sua antiga religião pagã, eles sacrificavam animais aos ídolos pagãos e depois comiam a sua carne. Paulo, inclusive, trata desse tema em 1 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Ou seja, depois de se converterem ao cristianismo, eles estavam se abstendo de alimentos por considerarem ainda alguns pontos da religião passada. Por outro lado, existia um grupo considerado fortes na fé, cristãos maduros, que entendiam que em Cristo a lei tinha passado e que todo alimento é santificado através da oração, como Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, o conselho de Paulo era para que não houvesse conflito entre esses dois grupos sobre aquilo que deveriam comer ou não, pois Deus os tinha escolhido. Ambos não deveriam julgar um ao outro, pois o Senhor Jesus era Senhor tanto do fraco como do forte, e cada um deveria ser seu companheiro cristão como servo de Deus e não de si mesmo. Notamos que aqui outra questão que estava sendo abordada por Paulo era daqueles que ainda se achava no dever, na obrigação de guardar certos dias. Eu sei que para nós, aqui do Ocidente, soa um pouco estranho isso, mas o calendário judaico era cheio de datas celebrativas que eram guardadas à risca pelos judeus. E o que Paulo queria explicar era que, independente daquele que tinha um dia mais importante do que outro, ou tinha todos os dias como sendo iguais,
Isso tinha que ser bem definido na sua mente. Não deveria ser motivo de crítica ou julgamento, pois tanto um que tem um dia como sendo mais importante faz isso em honra a Deus, e o que tem todos os dias como igual também faz honra a Deus. Aí agora nós vamos para entender melhor o capítulo 14 de Romanos à luz do seu contexto. Romanos 14 precisa ser compreendido especialmente com o auxílio de 1 Coríntios capítulo 8, ali no versículo 4. Por quê? As duas cartas, a carta aos Romanos e aos Coríntios, foram escritas na mesma década e tratam em parte do mesmo assunto. E veremos que a mensagem do apóstolo lida com problemas específicos daquela época em que foram escritas as duas cartas. Quando Paulo afirma, no versículo 2 aqui de Romanos 14, que o débil come legumes, essa expressão precisa ser compreendida à luz de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, que diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é, olha só, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Assim como os coríntios, os da igreja de Roma, estavam com medo de comer essa carne porque supunha que poderia ter sido sacrificada em templos pagãos. Era um comum da época, era comum ao matar um animal, dedicar a uma deidade. E havia pessoas que estavam com tanto temor que elas só comiam legumes. Desse modo, o versículo 2 do capítulo 14 de Romanos, Paulo está dizendo: o débil tem tanto medo de comer carne que possam ter sido sacrificados a ídolos, que chega a comer só legumes. Isso parafraseando o texto. Aí volta aquela afirmação do versículo 23. Tudo que não é de fé é pecado. Muito daquilo que os homens colocam importância em religião, muitas das suas práticas colocadas sobre os outros, muitas das práticas e padrões se originam para condenar aquele que não faz o que eu faço e como eu faço. E tudo isso Paulo mostra aqui que é originado pela invenção da carne, ou seja, a invenção do homem, sendo algo totalmente terrestre e não celestial. A fé, tão presente aqui na Epístola aos Romanos, é a regra pela qual o crente caminha neste mundo e nesta vida. Como Paulo escreve no capítulo 1, versículo 17: o justo viverá da fé, que vem lá de Abacuque do Antigo Testamento. Este é o princípio aplicável em todos os aspectos da vida de um crente. Então, aqui eis o porquê que Paulo alerta e encoraja os crentes a serem completamente convencidos em suas mentes. Isso fica aqui claro no versículo 5. Isso a respeito de suas atitudes diárias para viver sempre para o Senhor. E você vê que no versículo 8, ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos,
somos do Senhor. E aí Paulo relembra aos seus queridos irmãos a morte de Cristo, que morreu por eles, para que Cristo seja o Senhor sobre eles. No versículo 9 Paulo disse, porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tanto o cristão fraco, como o forte, eles tinham o mesmo Senhor. Cristo Jesus foi morto e ressurgiu para ser Senhor de todos, vivos e mortos, fortes e fracos. E por isso, ninguém deveria julgar um ao outro, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, onde nossas obras serão reveladas, sejam elas boas ou más, como o texto revela em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Assim que, diante do Rei da Glória, onde todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como Senhor dos Senhores, ali todos darão conta de si diante de Deus. Os salvos no tribunal de Cristo e os ímpios depois do milênio no juízo final. Aí vem a pergunta, o porquê do texto de Romanos 14. Nós entendemos que Paulo refere a uma situação muito especial na comunidade romana, acerca da qual, como comentamos antes, ele deve ter sido informado pelos seus colegas que militavam ali em Roma. A consciência deles, iluminada parcialmente, quanto à liberdade que os cristãos gozam em Cristo, deve ser respeitada. E o comportamento dos outros membros da sociedade cristã não deve ofendê-los. Por outro lado, esses irmãos não devem criticar os demais, nem apresentar suas ideias como padrão para os outros e exigir daqueles uma conformidade ou uma uniformidade. Esse seria o termo. E, de uma certa forma, parece que isso estava provocando um problema sério ali na comunidade cristã de Roma. E o que nós notamos aqui é que o apóstolo Paulo, ele se esforçou por inculcar uma atitude mais branda, no sentido de que os tais fossem recebidos na condição de confessar os pontos essenciais da fé cristã, para depois serem instruídos no Senhor. Uma atitude muito sábia do apóstolo São Paulo. E aqui o que nós vamos observar, do versículo 1, que vai até o capítulo 15, versículo 7 de Romanos, são as coisas duvidosas que Paulo apresenta e o ato de julgar. Paulo trata o problema de coisas duvidosas na vida cristã. Ele reconhece que em cada igreja local há os crentes maduros, como ele disse, nós que somos fortes, e também os crentes fracos, que ele chama de o que está enfermo na fé, já no versículo 1 aqui do capítulo 14. E que os dois, tanto os fortes como os fracos, os dois grupos, naturalmente não concordariam sobre as práticas uns dos outros. E como já falamos, os crentes de origem judaica querem ser fiéis aos dias santos, às leis dietéticas do Antigo Testamento, enquanto que os crentes novos, os gentios, que não seguiam a lei mosaica, poderiam virar a liberdade cristã em licença,
ou até mesmo permissão para ofender os seus irmãos de origem judaica. Muitos crentes têm a noção falsa de que o legalismo extremo mostra uma grande fé. Mas Paulo declara que é justamente o contrário. No versículo 4, ele disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor estar em pé ou caia. Quando nós vamos aos evangelhos, em Mateus capítulo 7, no versículo 1, em Lucas, no capítulo 6, o versículo 37, vemos, comparando com as palavras do próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 3, ele diz: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Você percebe aqui que a distinção entre dias está relacionada ao comer. Desse modo, a questão aqui é os dias de jejum. E não, como alguém pode pensar, a santificação do sábado. Havia uma discordância entre eles quanto ao dia correto de se jejuar. O Didaque, que é um escrito judaico do primeiro século, nos mostra que havia mesmo essa controvérsia no meio cristão, não apenas em Roma. No capítulo 8, versículo 1 do Didaque, não da Bíblia, desse escrito judaico, diz assim: os seus jejuns não devem coincidir com o dos hipócritas. Eles jejuam no primeiro e no quinto dia da semana. Porém, você deve jejuar no quarto dia e no dia da preparação, que seria, no caso, na sexta-feira. Então, eu creio que por isso, Paulo estaria dizendo em Romanos 14, versículo 5 o seguinte: um faz diferença entre dia e dia para jejuar. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente e jejue nos dias que achar melhor. Você percebe que o versículo 6 de Romanos 14 interpreta o versículo 5, de modo que não precisamos colocar no texto ideias alheias a ele. Além disso, o Didaque, mesmo não sendo uma regra de fé, nos ajuda a entendermos alguns problemas que os cristãos enfrentavam durante a sua história. Nesse caso, quanto aos dias corretos para se jejuar. Agora, uma das coisas que Paulo faz questão de tocar com muita firmeza é que o irmão mais fraco não deve ser desprezado. O apóstolo Paulo, a primeira coisa salientado aqui é o ponto de que cada pessoa deve ter suas próprias convicções. Por elas, ele deve regular o seu comportamento com honestidade, essa honestidade intelectual e moral. E deve deixar que o seu próximo faça a mesma coisa, sem imposição pessoal. Assim que cada um vive não na presença dos seus companheiros, senão diante do Senhor, em cujo tribunal todos compareceremos um dia.
Então entendemos que débil na fé implica falta de equilíbrio em discernir. Em discernir o essencial e o não essencial da fé salvadora e santificadora. E o apóstolo Paulo, com autoridade apostólica, ele manda receber tais irmãos fracos na companhia cristã. Porém, não para discutir opiniões, isto é, sem entrar em críticas ou não para condenar os escrúpulos de cada um deles. E nós temos o exemplo de Cristo. O exemplo para essa limitação da liberdade, foi dada por Cristo nosso Senhor. Se você adiantar um pouco, no capítulo 15, versículo 3 de Romanos, ele vai tratar disso. Assim que o argumento de Paulo é que, se o próprio Salvador não procurou agradar a si mesmo, então por que os crentes, que se consideravam mais espirituais, não poderiam agir da mesma maneira? Em Cristo, Deus mostrou tolerância para com os pecadores. Paulo já havia falado em Romanos no capítulo 5, versículo 8, que o amor de Deus pelos homens foi mostrado de forma graciosa quando Cristo morreu por eles, sendo ainda pecadores. Então aqui nós temos a liberdade e a caridade cristã. Esse amor cristão que deve permear nossas vidas. Então nós não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paulo, ele toca em um ponto que é crucial para que haja um convívio harmonioso na igreja de Deus. Paulo, ele tinha consciência, ele próprio, liberta pelos ensinos de Cristo, e desfrutava essa graça de Deus em sua vida, e ele demonstra isto em todas as suas epístolas. Quando nós lemos o capítulo 8, o capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo explica com detalhes sobre a liberdade cristã. Então, por isso é que Paulo entendia muito bem que alguns não desfrutavam essa liberdade, ou dessa liberdade, melhor dizendo, mas o caminho não era o julgar, e sim tolerar ou considerar um ao outro pelo amor fraternal. Assim, nenhum irmão seria pedra de tropeço na vida do outro, o que iria impedir o que o outro, que ainda era fraco, pudesse permanecer na fé e fosse um tropeço para aqueles que ainda não entendiam o que Deus demandava deles. Outro conselho importante de Paulo era que o cristão forte ou maduro não deveria induzir o cristão ainda fraco a violar a sua própria consciência para com Deus. Ou seja, se ele só come legumes, não poderia ser induzido a comer carne, porque isso seria como fazer com que ele quebrasse a aliança dele, suas convicções para com Deus. Porque ele ainda acreditava que não deveria comer carne, mas estava comendo por causa da indução do irmão, e não por ter sido liberto na liberdade de Cristo Jesus. Faz-me lembrar Martinho Lutero, quando ele escreve o seu comentário aos Romanos, ele fala sobre as controvérsias entre os espiritualmente fracos e os fortes. Aí ele toca no amor cristão. E Martinho Lutero, ele começa o seu trabalho falando sobre a liberdade do cristão com as palavras: o cristão é mais livre
senhor de todos. O cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. E ele prossegue dizendo na sentença seguinte: o cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Olha, eu creio que Lutero nunca foi seguidor mais fiel de Paulo e do Senhor, o Senhor de Paulo, do que aqui nessa justa posição destas duas afirmações. Eu vou repetir. O cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. E a segunda é: o cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Que importante que se isso acontecesse, ou que aconteça na vida de cada um de nós. E aqui vai um lembrete para os mais fortes. Paulo, ele relembra os mais fortes entre os irmãos para que estes sejam atentos e cuidadosos daqueles que são fracos. E para que não façam coisas que possam levar os mais fracos a tropeçar. É melhor abster de certas coisas, mesmo que nada de mal se pareça, em fazer, em comer essas coisas, do que fazê-lo e levar o mais fraco a tropeçar na fé. Por isso que no versículo 21, aqui no capítulo 14, ele disse: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. E por fim, Paulo conclui em erguer o olhar dos irmãos das coisas desse reino terrestre, das inconsequentes coisas sobre comida, sobre bebida, sobre guardar dias. Ele vai afunilando a sua observação e nos versículos 17 a 19 ele conclui dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria do Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Meus queridos, esse capítulo 14 é tão atual para nós que vivemos no século 21. É tão importante que o observemos, que coloquemos por prática. E assim, nós não estaremos melindrando aqueles irmãos mais fracos, se é que nos sentimos mais fortes. Que Deus possa abrir nosso entendimento e que essa tolerância cristã, que não significa tolerar as coisas erradas na igreja, mas esses usos, costumes que às vezes nos separam, deveriam nos unir. Que Deus nos abençoe.